Faz um tempo que eu tenho ensaiado a compra de uma câmera mais voltada para vídeos e que vai me ajudar a gravar os vlogs e os conteúdos que eu pretendo criar daqui para frente. Eu estava me sentindo um pouco travada com relação à produção de conteúdo, muito por conta dos atritos que eu tinha para começar a gravar. Eu gravo com o meu celular, nem sempre eu deixo ele nas configurações que ele está agora, que é para gravar numa qualidade mais alta, com algumas configurações particulares. Então toda hora que eu tenho que parar e gravar alguma coisa que eu sei que eu vou colocar isso no YouTube, por exemplo, eu tenho que pegar o celular e gastar ali um tempo para reconfigurar ele. Eu preciso ajustar várias coisas aqui, né, iluminação, enfim, uma série de coisas até conseguir apertar o botãozinho aqui e começar a gravar. E com isso eu estava ficando um pouco desanimada em fazer essas gravações, muito por conta disso. E eu queria algo que me facilitasse e diminuísse esse atrito. E eu sei que parece bobo, né, quando eu vou falando esses tipos de atrito, mas por mais que eles sejam muito pequenos, se eu for levar em consideração que eu vou ter que fazer isso várias vezes na semana ou até no dia, configurar, reconfigurar, enfim, isso num conjunto, num todo, acabava desanimando e atrapalhando bastante. Então eu queria algo que me ajudasse, que fosse algo mais prático, que fosse algo mais fácil. Alexa, pare. Eu queria algo realmente que fosse mais prático, que fosse mais fácil e que principalmente reduzisse todo esse ruído que eu tenho até iniciar a gravação. Para que eu simplesmente chegasse aqui e falasse, vou gravar e já estivesse gravando. Era meio que isso que eu estou buscando. Daí eu ouvi muitas coisas boas sobre as câmeras da DJI. Eu comecei a pesquisar, a entender um pouco mais, a ver quais eram os modelos que tinha, a assistir reviews e buscar ali para um modelo que realmente atendesse o que eu queria. Né? Uma câmera com boa qualidade, que eu pudesse carregar comigo sempre, porque se eu quero hoje documentar um pouco mais do que está acontecendo na minha vida, eu preciso ter essa câmera um pouco mais junta comigo. E às vezes levar a câmera fotográfica, né, que é a maior, uma DSLR, é um trambolho para você ficar carregando, né? E a qualidade dos vídeos dela nem sempre são muito boas. E aí eu voltava a ficar presa com o meu celular, que também não é um celular muito pequeno, né? É um celular grande. Inclusive, num vlog que eu fiz, se eu não me engano, do de Paraty, eu falo, né, que eu tava um pouco desconfortável em ter que ficar gravando com o celular aqui na mão, né, e principalmente não gravando as coisas, mas me gravando, isso me gerava um certo desconforto. Isso também era algo que eu comecei a considerar, né, se o celular eu já tenho vergonha, aquela câmera lá gigante, era inviável eu considerar o uso dela para fazer determinadas gravações. Para finalizar, eu queria algo que fosse muito prático e que fosse atender ao tipo de vídeo que eu gostaria de criar. E eu posterguei a compra, assim, algumas vezes. Porque eu não estava tão decidida assim com essa compra, né, em particular, com esse investimento ali, se de fato era algo que eu queria, se era algo que seria útil para mim, ou se seria um peso ou mais um equipamento que eu teria e que talvez eu não fosse usar com tanta frequência ou com a frequência que eu espero utilizar ela, né. Então eu acho que isso foi travando ali essa compra. A segunda coisa era em relação à questão financeira, né? Eu queria saber se eu fizer esse investimento agora, isso vai impactar muito as minhas finanças, quanto que isso impactaria, e isso me ajudaria a me planejar financeiramente para no futuro eu conseguir efetivar essa compra. Queria realmente ter esse planejamento, fazer um pequeno planejamento ali para que depois eu também não me sentisse culpada com relação a essa compra. Eu acho que várias vezes também eu já me peguei assim, me questionando sobre
sobre alguns investimentos que eu faço e que eu entendo que são investimentos para o meu trabalho, mas ainda assim eu sinto um pouco de culpa. Também investimentos que eu faço para mim mesmo, sabe? Às vezes eu sinto um pouquinho de culpa ali de estar investindo e eu não queria que isso acontecesse nessa compra, né? Eu queria virar um pouco essa chave e começar a lidar um pouco melhor com essas decisões. Não queria que isso acontecesse, por isso a busca por um planejamento financeiro decente para realizar essa compra. E aí, aos poucos, eu comecei a entender se eu, de fato, estava decidida a comprar ou não. E foi fazendo sentido, cada vez mais sentido, a aquisição de uma câmera. E depois de 5 meses eu decidi comprar essa Osmo Action 4, que é da DJI. Eu tava na dúvida entre 3 modelos, essa daqui, a 5 Pro e a Osmo Pocket 3, que ela é mais voltada para vlog, a câmera te acompanha, né? Se você deixar ela paradinha ali, a câmera ela vai acompanhar os seus movimentos, o que seria muito interessante para mim, considerando que eu vou gravar sozinha, né? No geral, eu sempre tô gravando os vídeos e tudo sozinha, então isso facilitaria bastante caso eu mudasse de ângulo, ela fosse me acompanhando, mas ela tem um valor um pouco alto, ao meu ver, para uma câmera e para o investimento que eu queria agora. Então eu fui descartando ela por conta disso e também porque eu acho que em alguns vídeos que eu gostaria de gravar, eu não ia conseguir gravar com ela. E essa câmera, por ser uma câmera de ação, ela já me traz um pouco mais de versatilidade, um pouco mais de opções que eu posso utilizar ela. E aí eu entrei na segunda dúvida, que era a 4 ou a 5 Pro. Pelo que eu pude pesquisar e pelo que eu consegui entender, a diferença entre as duas, elas são muito pequenas. Em termos de qualidade de imagem, ela não muda tanto assim de uma para outra. Porém, o valor da 4 para a 5 Pro tem uma diferença significativa entre as duas e que, ao meu ver, não acompanha as mudanças ou as diferenças que elas teriam tecnicamente. E aí eu optei por essa versão anterior, né, que é a Action 4, que vai fazer o que eu preciso, vai me atender e ela tem um valor mais abaixo ali do que a 5 Pro. E eu também comprei a versão Adventure dela, que vem com outros acessórios, né? Veio esse cabo extensor e o que mais me chamou a atenção também para optar pelo combo Adventure era justamente isso aqui, que é uma case e ela vem em 3 baterias. Eles prometem para cada bateria 4 horas de duração, então são 12 horas seguidas ali de bateria para a câmera. E a parte, eu precisei comprar um cartão de memória. Eu comprei um SanDisk Extreme Pro e ele é mais indicado para os tipos de gravação que eu vou fazer ali. Bom, agora é aprender como mexe, a configurar ela e fazer as primeiras imagens. Inclusive, se você tiver uma dessa aqui, comenta aqui o que você acha dessa câmera, se você tem uma, se você tá buscando por uma também. Configurações que podem ser úteis. Vamos conversar um pouquinho sobre câmera, que é algo que eu gosto bastante. Dá pra gente ter boas conversas aí nos comentários em relação a ela. Bom, se toda vez que eu tirar a bateria e trocar a bateria, ele pedir para confirmar data, hora, vai ser difícil. Mas eu anotei aqui no papel algumas configurações. Eu vou tentar configurar a câmera aqui para poder usar, né? Estava procurando aqui como tirar esse barulho que ela estava fazendo. A princípio, acho que eu consegui. Eu tinha 7 horas de gravação. Só na primeira configuração que eu fiz aqui já caiu para 2 horas e 50. E não vai ser fácil. Eu tô realmente preocupada em relação ao cartão de memória, porque falei, não, 128 vai dar bastante, depois eu compro mais um de 128 e aí eu vou ficar com os dois. Mas agora eu fico na dúvida se 128 vai ser suficiente. Bom, eu acho que de configuração é isso, pelo que eu anotei. E aí é testar para ver se essa imagem aqui, né, tá boa, principalmente depois na parte de edição. Porque a maneira como vocês vão ver aqui é para ela tá com uma imagem mais crua, né? E depois na edição eu puxar as cores, né? Enfim, essa é a ideia. Vamos ver aqui, daí eu já aproveito. Bom, eu acho que de configuração teste de som. É isso, pelo que eu anotei. E aí é testar.
a pouco ela tá chegando. Chegou mais coisa aqui. E até onde eu sei, a pessoa que entregou jogou isso por cima do portão. E aí, olha só. Só dá pra ver aqui dentro. Mas a caixa, coitada, já veio totalmente aberta. Você pode pendurar e dá pra fazer aqueles videozinhos mostrando a mão do que você tá fazendo. E ele também, ele é magnético, né? Eu comprei, que é uma bolsinha da Baseus. Eu gosto bastante dessa marca. Ela parece uma necessairezinha, mas dá pra carregar essa câmera, manter ela aqui. Isso aqui, eu não sei de onde veio, de qual caixa caiu. Imagino que tenha sido dessa daqui, eu acho que é o que... Mas eu também não sei pra que serve, então depois eu vou descobrir. Ah, lembrei o que é isso. Isso aqui é um kit de limpeza, mas ele é um kit de limpeza pra câmera, porque eu ainda tenho um negocinho desse de câmera, um kitzinho de limpeza, mas ele não tem isso aqui, que eu acho que vai ajudar eu limpar ali mais partes da câmera e ver se ela tá com mofo ou não. Esse aqui também é para essa câmera da Action 4 e ela é um pregadorzinho, tá vendo? E aí se eu tivesse de mochila ou qualquer outra coisa, ó, eu consigo pregar e manter a câmera aqui grudada comigo na mochila, né? Esse aqui é um mini tripé. Tudo aqui é meio que acessório, né, pra essa câmera menor. Que agora, por exemplo, para gravar, eu coloquei ela num tripé que eu tenho e naquele bastãozinho que veio com ela. Eu peguei esse mini tripé pra colocar essa câmera, porque aí eu consigo carregar ela assim, é mais fácil e também é mais discreto. Ele aumenta também, então pra fazer o que eu tô fazendo agora na base da gambiarra ali, ele já faria, né? Gente, não é possível. Eu não acho que seja assim que abra esse tripé, porque foi relativamente difícil pra abrir, mas aí ó, tem um tripézinho aqui. Hoje é dia de pagamento e meio que já se tornou um ritual eu pegar um dia do mês para distribuir todo o valor que eu recebi. Como eu trabalho como PJ e eu tenho contas separadas, inclusive eu recomendo que você faça isso caso você não tenha contas separadas ainda, eu preciso fazer a distribuição do dinheiro entre elas. E eu fiquei pensando se faria sentido trazer esse assunto para esse vídeo, até porque eu comecei ele um pouco consumista, mostrando a minha câmera nova, mas eu achei que fosse um bom momento, até porque não foi uma compra impulsiva. Como eu mostrei, foi uma compra planejada.
planejada. E esse planejamento, ele se dá muito por conta da minha organização atual. E antes eu gastava meio que no automático, eu via se tinha dinheiro ou não na minha conta e comprava. Mas sem ao menos saber se aquele valor, né, se aquilo ali me impactaria de alguma forma no mês seguinte. E provavelmente antes também eu compraria essa câmera sem pensar muito, assim, né? Eu ia ver que tinha dinheiro na conta e só ia comprar. E dessa vez eu planejei, eu esperei, eu pesei um pouco ali, coloquei na balança se faria sentido ou não. E quando eu decidi com muita segurança. E nesse mês em particular, eu já tinha decidido priorizar e investir em algo que faz sentido pro meu trabalho e pro que eu quero construir daqui pra frente. E algo que também alimentasse um pouco o meu processo criativo. E toda vez que chega o dia do pagamento, a primeira coisa que eu faço é me pagar primeiro. Então eu separo ali de 20 a 30% do que eu recebi naquele mês para destinar às minhas economias, aos meus investimentos. E a partir daí eu começo a pagar as contas e agendar os pagamentos que eu vou ter ali ao longo do mês. Esse mês em particular, eu decidi economizar um pouco menos, mas ainda eu mantive ali dentro dessa faixa, mas eu economizei um pouco menos do que eu já vinha economizando, muito por conta de uma outra viagem que eu vou fazer dentro de algumas semanas. E hoje também eu já recebi todos os valores que eu tinha que receber de investimentos que eu tenho, né, através de dividendos, enfim. E esse valor é um valor que eu também reinvisto. Então, além dos 20% e 30% ali que eu economizo todos os meses, eu ainda tenho esse valor que eu vou somar ali e reinvestir. E esse mês eu decidi seguir uma estratégia que eu meio que montei ali. Eu acho que vai funcionar pra mim. É algo que eu vou testar também se vai dar certo ou não nos próximos meses. Mas a minha ideia agora é aumentar um pouco mais do que eu já tenho na minha carteira, mas também fazer pequenas diversificações. Eu já tenho uma carteira mais ou menos diversificada, mas eu quero incluir um pouco mais ali para diversificar e ver, né, o que vai acontecer. Eu vou testar ali para ver o que vai acontecer nos próximos meses, muito também com foco de aumentar esses dividendos que eu recebo todos os meses. E o que eu percebo é uma evolução muito grande com a forma como eu lido com as minhas finanças nesse último ano. E isso tem nome, sobrenome e uma planilha. Há um pouco mais de um ano, eu fiz uma mentoria com o Breno Nogueira e ele tem uma planilha que se chama a Planilha do Breno, que foi fundamental para essa minha mudança. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu vou ir lá e agradeço a ele, então já aproveito para agradecer mais uma vez por todo o conhecimento que ele compartilhou durante essa mentoria e durante esse um ano também. E assim, gente, eu já usei muitas outras planilhas, muita coisa mesmo. Eu já tentei criar as minhas planilhas, desenvolver alguma ali que fizesse sentido pra mim. Já criei planilhas extremamente complexas, outras extremamente simples e nada disso funcionou. E eu já testei diversos métodos também, mas o dele foi o que eu mais me adaptei e que eu consigo ser constante. Isso porque nas outras planilhas, nos outros métodos, eu sempre parava no último dia do mês ou no primeiro dia do mês ali e eu ia olhar pra tudo que eu tinha feito lá pra trás. O que eu comprei, o que eu gastei, e muitas das vezes eu nem lembrava o que eu tinha gasto num determinado dia, as contas não batiam ali. Isso porque a gente sempre olhava muito pra trás. Com a planilha, esse método dele é um pouco diferente. Hoje eu sinto que eu consigo ser mais constante também nessa atualização, já virou um hábito pra mim. Em algum momento do meu dia eu vou parar e sentar pra olhar ali a planilha e vai durar 5 minutos no máximo a atualização. Muito diferente de quando eu fazia isso mensalmente, que aí eu tinha que olhar pra trás e aí eu levava muito mais tempo, assim, de 2, 3 horas, se não mais. Eu lembro de, às vezes, pegar um sábado, assim, passar o sábado inteiro tentando ver o que eu fiz, né, gastei naquele mês. E mais do que isso, eu sinto que eu tô um pouco mais no controle das coisas. Uma vez que a gente para de olhar pra esse passado o tempo todo, né, eu não fico, eu gastei tantos reais com um brigadeiro lá no dia tal. Mas a gente começa a ver o hoje, assim, olhar pro hoje e ver o que isso vai afetar lá na frente, né. Eu acho que a gente fica muito ali no hoje e no futuro. Então traz um pouco mais de previsibilidade também, e isso me coloca mais no controle e ajuda muito com a minha ansiedade. E às vezes eu me deparava numa situação que eu tava muito ansiosa, quando eu ia olhar era em função do dinheiro, e como agora eu tenho esse controle maior, eu sinto que eu tô um pouco mais no controle e isso acaba diminuindo a minha ansiedade. Então é basicamente assim que eu venho organizando de uma maneira muito rápida, né, que talvez eu tenha falado. Se esse for um assunto que vocês têm interesse, queiram
conversar daqui pra frente, eu posso trazer um pouco mais de detalhes do que eu tenho feito, de como eu tenho me organizado, até mesmo de como eu me planejei pra fazer, ou eu me planejo pra fazer compras maiores, enfim, eu realmente queria tornar aqui o YouTube como um lugar um pouco mais de um espaço mais de conversa, né? Onde não só eu venho e fico aqui falando, mas depois eu possa ouvir vocês ainda aqui através dos comentários, que a gente possa debater sobre alguns assuntos que eu acho interessante. E finanças é um assunto que eu tenho me despertado um pouco mais para estudar, eu tenho mais curiosidade e é um ponto que eu acho que pode ser importante. Então eu queria que fosse esse espaço de troca mesmo pra gente falar sobre assuntos comuns e debater. Eu vou agora passar esses vídeos e começar a editar, ver se a gravação com a nova câmera, que é o que vocês estão vendo agora, foi boa, se o áudio também dá pra usar. Mas são testes, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau, tchau.